Oi, pessoal, bom dia. Vamos começar então com os comentários da aula, tá? Na verdade, dessas questões eu vou amanhã, durante o horário da discussão, fazer uma discussão mais ampla, tá? Então, mas quem não puder participar, eu já pego aqui a questão das respostas, tá? Então, a primeira questão ali: quais das manifestações clínicas abaixo listadas são consideradas características principais na demência por corpus de Levy? Característico de distúrbios do sono REM, flutuação cognitiva, parkinsonismo e alucinações visuais complexas. Por que não é a primeira? Porque desinibição, a gente vai ver mais à frente, é típica de demência frontotemporal. E a afasia é mais característica das degenerações córtico-basais. Tá? Então, aqui só os critérios diagnósticos da demência por corpus de Levy, salientando que flutuação cognitiva. Então, o paciente está bem num dia, dois, e daqui a pouco no outro ele está com bastante sintomas. Isso é bem característico de demência por corpus de Levy. A alucinação visual também é extremamente típico, mas essas perguntas a gente só vai ter se a gente acrescentar isso na anamnese do paciente. São queixas que dificilmente o paciente vai referir, que um dia ele está bem, no outro não está, né? O familiar em geral que vai referir isso. Da mesma forma como é importante que a gente pergunte se ele anda vendo coisas na parede, bichinhos, vendo pessoas que já faleceram, vendo coisas assim, que objetivamente a gente tem que ir atrás na anamnese. Alterações do sono REM, né, também são bem característicos. Né? A demência por corpus de Levy é uma sinucleinopatia, assim como a doença de Parkinson. Então, ela apresenta, assim como Parkinson, essas alterações mais precoce. Né? Quem tem essas alterações de sono REM tem 6 vezes mais chance de ter alterações, corpus de Levy na necrópsia e parkinsonismo. Tá? E aqui segue a regra, porque uma regra de 1 ano que a gente chama, que não é tão matemático assim, mas nos ajuda a definir, porque a gente vai ver mais adiante, pacientes com Parkinson podem desenvolver demência, tá? Mas ela tende a ser tardia, bem tardia, 10, 15 anos de evolução. Tá? Aqueles pacientes que têm sintomas parkinsonianos, mas que têm uma demência precoce, em geral no primeiro ano de evolução, isso sugere uma demência com corpus de Levy. Tá? Então, aqui são os componentes principais da demência com corpus de Levy. Pergunta 2. Em relação à doença de Alzheimer, é correto afirmar: fatores de risco vascular, insônia, apneia do sono, traumas cerebrais, como a gente tem visto em paciente pugilista, jogador de futebol americano, são considerados fatores de risco. Perfeito. Assim como atividade física e atividade social, né, um cognitivo mais alto, maior grau de anos de educação, são considerados como um fator de proteção para o aparecimento de Alzheimer. Perfeito. Na investigação de doença de Alzheimer, como na verdade de qualquer demência, a gente deve ir atrás de demências reversíveis. Então, eu tenho que fazer esses exames: o hemograma completo, eletrólito, função renal, função hepática, tiroidiana, vitamina B12, funções reumatológicas, exames de neuroimagem, para afastar alguma coisa que possa ser bem melhor tratável, com uma resposta bem mais adequada. Mais ou menos 5% das demências são reversíveis. E a memantina está indicada para a fase leve a moderada da doença. Não, errado. A memantina está indicada para a fase moderada a severa da doença. Nas fases leves, ela pode, inclusive, piorar
os sintomas da doença de Alzheimer. Tá? E aqui é um resuminho aqui das medicações que a gente usa mais. O tratamento é baseado principalmente nos anticolinesterásicos, então que vão aumentar a oferta de acetilcolina, como o donepezil, a galantamina e a rivastigmina. Isso aqui a gente usa em todas as fases. E a memantina, que é um antagonista glutamatérgico NMDA, a gente usa em fase, então, moderadas a severas. Questão 3. É correto afirmar: o critério de demência é atingida quando o declínio cognitivo interfere com as funções independentes do paciente. Sim, perfeito. Para a gente definir que o paciente tem demência, ele precisa ter algum declínio que interfere com a função independente dele. Se ele está tendo sintomas, sejam ele de memória, de função executiva, do que for, mas ele consegue manter a independência, ele ainda é considerado um transtorno cognitivo leve, mas não demência. O tratamento farmacológico com anticolinesterásicos, antidepressivos e antipsicóticos são os melhores tratamentos a serem introduzidos em pacientes com demência de Alzheimer, doença de Alzheimer. Não. Os anticolinesterásicos são a base do tratamento, os antidepressivos devem ser utilizados, exceto os tricíclicos, porque tem uma ação anticolinérgica e o que a gente quer, na verdade, é aumentar a acetilcolina, mas a questão principal aqui são os antipsicóticos, que eles preferentemente não devem ser utilizados em pacientes com demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer apresenta uma amnésia progressiva, caracterizada por dificuldade de aprendizado, esquecimento rápido, recordar tardio pobre, com graus variáveis de disfunção executiva, de linguagem e visoespacial perfeito. Isso aqui é o resumo do que acontece num paciente com doença de Alzheimer, que é um quadro, então, predominantemente amnéstico, mas que tem outros envolvimentos igualmente graves. Quais dos sintomas abaixo listados fazem parte dos critérios clínicos de provável demência frontotemporal variante comportamental? Exatamente isso aqui: desinibição, perda de empatia e hiperoralidade. E a gente vai ver que parkinsonismo e alucinações visuais complexas a gente já viu antes, é típico da demência com corpos de Lewy. Tá? A amnésia é típico da doença de Alzheimer, não é muito importante na demência frontotemporal. Na verdade, a amnésia pode existir, mas em geral em menos de 10% dos pacientes com demência frontotemporal variante comportamental. Tá? E aqui, só para ressaltar, então, os critérios, né, da demência frontotemporal. A gente tem, principalmente, então, desinibição, apatia ou inércia, né, perda da simpatia ou da empatia. O paciente, por exemplo, ele não sente mais prazer com os outros, por exemplo, brincar com os netos. Para ele, não fazer nada é a mesma coisa, ou fazer comentários que são absolutamente fora de contexto, para o paciente não estar se colocando na situação dos outros. É mais ou menos como nessa situação que a gente, né, está passando com o coronavírus, eu ficar preocupado porque o que eu não posso, né, ir jogar futebol, né? Não, tem coisas que são muito mais importantes do que determinadas coisas, e o paciente simplesmente não consegue se dar conta de que aquilo não está totalmente fora do contexto, né? Comportamentos persuasivos, estereotipados, compulsivos, hiperoralidade, né? Tem pacientes que comem compulsivamente, né? Tinha um paciente
Dr. Lucas Schilling, que é nosso colega ali, que é quem mais faz essa parte de demência no serviço. Talvez o esposo foi na feira, comprou então frutas para a semana inteira, aí saiu para fazer uma outra atividade. Quando voltou, a mulher que tinha a esposa, que era a paciente, tinha comido já as 35 bergamotas e 12 pêssegos que ele tinha comprado para a semana inteira. Então, esse hiperoralidade compulsiva é um fator também importante. E alterações, né, de déficit executivo, principalmente, mas com preservação de memória e função visoespacial. Tá? Só vou colocar aqui, então, de novo, apatia, desinibição, comportamento compulsivo ou repetitivo e hiperoralidade acontece em mais de 80% dos casos. Ao passo que a amnésia acontece só em menos de 10% dos pacientes. Questão 5. Em relação às demências, é correto afirmar: a flutuação cognitiva pode ocorrer em algumas demências reversíveis. Sim, está correto. Claro que também pode acontecer na demência com corpos de Levy, como a gente colocou antes, mas outras demências, sejam elas por uso de medicamentos, por intoxicação, por deficiência de vitamina, alguma alteração reumatológica, enfim, outras causas reversíveis podem apresentar essa flutuação, infecciosas também. O PET PIB e o PET-FTP podem identificar placas amiloides e emaranhados fibrilares, podendo ser útil no diagnóstico diferencial da demência de Alzheimer. Sim, isso provavelmente seja o futuro próximo para um diagnóstico mais claro. Hoje, algumas coisas já estão aprovadas, outras desses marcadores ainda estão só em nível experimental, mas eles conseguem identificar, então, o acúmulo de placas amiloides ou de emaranhados fibrilares e nos ajuda a diferenciar do Alzheimer com essas outras demências que às vezes não são tão simples assim de diagnosticar. As terapias anticolinesterásicas não têm benefício nas demências frontotemporais, podendo até piorar os sintomas comportamentais, porém podem ser úteis na demência por corpos de Levy. Sim, exatamente isso também, né? A demência frontotemporal, ela é um pouco diferente das demais, ela não tem benefício com os anticolinesterásicos e os antipsicóticos, os neurolépticos, podem ser úteis na frontotemporal, enquanto os sintomas, os anticolinesterásicos, podem ser úteis na demência com corpos de Levy, assim como na demência de Alzheimer. Tá? Aqui só para mostrar, então, o PET, né? O PIB é de Pittsburgh, que é onde foi desenvolvido o PET, esse marcador, tá? E a gente está vendo aqui que no indivíduo normal a gente não tem placa amiloide, mas à medida que vai passando a doença, tá? A gente tem um acúmulo. Aqui dá para ver também que não necessariamente esse é um marcador proporcional. Então, esse paciente aqui tem, apesar de cognitivamente ainda estar normal, ele tem mais alterações até do que esse paciente com demência. E os aglomerados fibrilares, tal, esse sim tem mais relação com a doença em si. Tá? Questão 6. Agora, saindo das demências, entrando nas síndromes parkinsonianas. Paciente de 68 anos, feminina, refere desequilíbrio, queda cerca de 2 anos, iniciou com disartria, disfagia para líquidos, dificuldade para ler e enxergar a comida do prato, então aquelas coisas que a gente olha mais para baixo, ri em momentos inoportunos, está mais impulsiva, começou a apresentar lapsos de memória e confusão mental. Com a evolução do quadro foi aumentando
o desequilíbrio e ela precisa usar cadeira de rodas porque cai para todos os lados com frequência. Endaquece, dificuldade para abrir os olhos, incapacidade para mexer os olhos para cima, para baixo e dificuldade de mover para cima, associado às Square Wave Jerks, que é um achado também bem característico. Não foram observados tremores nem rigidez nos membros. Os achados supracitados são característicos de paralisia supranuclear progressiva, exatamente isso que a gente encontra. Tá? É importante aqui diferenciar a questão do Parkinson com as síndromes parkinsonianas. Então, algumas características, né, importantes, que são alteração autonômica, alucinação, demência, instabilidade postural, precoce. Isso sempre tem que abrir a mente que isso deve ser uma síndrome parkinsoniana atípica, ou Parkinson Plus, vocês vão ver de algumas outras formas, tá? Ou só síndrome parkinsoniana. Outro aspecto importante, pouca resposta à levodopa, ou ausência de resposta, ou uma resposta leve no início e logo depois, 6 meses, 1 ano depois, o paciente já não está mais respondendo à levodopa. Tá? E um outro fator importante também são sintomas simétricos. O Parkinson é caracteristicamente assimétrico. Se o paciente começou com tremores nos 2 membros, abram um olho também. Tá? Algumas características da paralisia supranuclear progressiva. Então, não melhora com a levodopa, assim como todas as síndromes parkinsonianas, e tem essa alteração do olhar vertical. Então, o paciente perde primeiro, fica com dificuldade de olhar para baixo, como a paciente ali que tinha dificuldade para ler e comer, porque ela precisava olhar para baixo, tá? E posteriormente o olhar para cima. Além disso, ele tem uma face meio congelada, parece que o paciente está brabo, né? Desenvolvimento precoce de disfagia e de uma marcha alargada com um problema de equilíbrio que às vezes acaba precocemente levando o paciente para a cadeira de rodas, exatamente o quadro da paciente que a gente acabou de citar. A atrofia de múltiplos sistemas já é um pouquinho diferente. Em geral, o paciente tem um quadro de parkinsonismo com insuficiência autonômica ou anormalidade cerebelar. Se o paciente tiver esses 3 quadros e for de meia idade, isso é atrofia de múltiplos sistemas, não precisamos pensar em outra coisa. Mas vários desses pacientes não têm a síndrome completa. Então, eles podem ter uma atrofia de múltiplos sistemas com características mais de parkinsonismo, ou com a característica mais de deficiência autonômica, ou mais cerebelar. Tá? E o estridor laríngeo, que é raro, mas quando acontece também é bastante específico de atrofia de múltiplo sistema num contexto de paciente com um quadro parkinsoniano, obviamente. Tá? E o último aqui, degeneração córtico-basal. Então, tem só a gente guardar as funções mais corticais, como linguagem, interpretação da sensibilidade, cálculo, todas essas coisas são funções corticais. Então, os pacientes vão ter envolvimento dessas alterações. Além disso, ele vai ter envolvimento mais distônico, tá? Uma bradicinesia mais focal. Tende a ser um pouquinho mais tardio que a atrofia de múltiplos sistemas. Então, característica principal, parkinsonismo, todos vão ter que ter característico da síndrome de Parkinson, com uma distonia unilateral, mioclonos, e aqueles déficits corticais que eu coloquei, a afasia, a apraxia, a acalculia, a agnosia, e o fenômeno do alien limb, tá? O membro alienígena. O que acontece? O paciente
ele passa a não ter controle de um dos membros dele. Então, um daqueles membros pode até agredi-lo eventualmente, porque ele não é mais parte do corpo dele. Tá? E assim como todas as síndromes parkinsonianas, elas tendem a não ter tanto tremor como o Parkinson. 90% dos pacientes com Parkinson têm tremor. Pode até não ser o componente principal pode ser rigidez, mas eles têm tremor. Tá? E como todos eu falei, não responde bem à dopamina. Questão 7. São achados característicos, então, da degeneração córtico-basal, acabei de falar, parkinsonismo, distonia unilateral, mioclonias e apraxia. As próximas aqui, estridor laríngeo, insuficiência autonômica, parkinsonismo e ataxia, típico de atrofia de múltiplos sistemas, perda sensitiva cortical, membro alienígena, tremor de repouso e bradicinesia são típicos da degeneração córtico-basal, exceto tremor. A gente falou lá que tremor não é característico. E instabilidade postural, aquela alteração de face, assim, parece uma face mais braba, alteração do olhar vertical e apraxia do olhar, a gente já viu, é típico de paralisia supranuclear progressiva. Em relação à doença de Parkinson, é correto afirmar, questão 8, a instabilidade postural e as alterações cognitivas, quando presentes, tendem a ser tardias, perfeito, tende a se manifestar 10, 15 anos depois. A gente já viu a regra do 1 ano para nos ajudar a diferenciar da demência com corpos de Levy, tá? Mas aí a partir dos 20 anos, mais de 80% dos pacientes com Parkinson têm algum grau de demência. Tremor unilateral costuma ser o sintoma motor inicial da maioria dos pacientes, perfeito. Mais de 90% dos pacientes começam com tremor e a doença é sempre assimétrica. Aquele lado que começou o tremor, o que vai manter mais tempo de tremor futuramente, tá? E o Parkinson não é uma doença exclusivamente motora, ele tem sim vários sintomas não motores, como anosmia, constipação, depressão, e a gente já falou de transtornos do sono REM. A anosmia, inclusive, é um dos sintomas mais precoces. Sempre convém a gente perguntar para o paciente com Parkinson como é que era o olfato dele antes dele ter esses sintomas, e vários começam a dizer que 10, 15 anos que ele perdeu o olfato, né? Assim como constipação, depressão e transtorno do sono REM. Tá? Característica para vocês guardarem aí, associar o Parkinson com o TRAP. Tá? Tremor, rigidez, acinesia, a gente vê mais como bradicinesia, mas senão não fica trulo, não adiantava nada. Então, TRAP, tá? E o P de instabilidade postural. Então, o importante aqui é que instabilidade postural desautonômica, a gente vai ver depois, é típico de atrofia de múltiplos sistemas, sim, quando precoce, mas acontece, é característico da doença de Parkinson. Tá? Então, para guardar aqui, rigidez unilateral, quadro progressivo, tremor de repouso, rigidez e tremor, mas o sintoma inicial é unilateral, se mantém assimétrico para sempre, ótima resposta à levodopa. No entanto, com o passar do tempo, é comum desenvolver eventos adversos relacionados à levodopa, então são de coreia, de cinesias, e um curso mais arrastado. Tá? Não esquecer dos sintomas não motores do Parkinson, especialmente constipação, anosmia, alterações do sono não REM, seno REM e depressão. Questão 9, quase terminando. Em relação à doença de Parkinson e as síndromes parkinsonianas atípicas, a disfunção autonômica é um achado patognomônico da atrofia de múltiplos sistemas, não sempre desconfiem do patognomônico, como eu coloquei
Doença de Parkinson tem sim disfunção autonômica, mas em geral não é no início do quadro, nem tão marcado como na atrofia de múltiplos sistemas. A levodopa é particularmente efetiva na bradicinesia e na rigidez, tendo uma resposta parcial nos tremores, exatamente isso. Ela funciona bem para o tremor, mas funciona ainda melhor na bradicinesia e na rigidez. O tratamento precoce com levodopa é indicado mesmo em indivíduos jovens, pois melhora a evolução motora e funcional do longo prazo. Sim, por muitos anos se tinha esse debate se a gente começava com levodopa para pacientes que têm um Parkinson mais precoce, porque os pacientes costumavam apresentar coreia induzida por levodopa, discinesias, essas coisas, e o que se viu que, na verdade, isso é uma complicação da doença. Se a gente deixar para usar a levodopa depois de anos de evolução da doença, ele também vai apresentar essas alterações de movimentos induzidas pelo levodopa. Então, o ideal é a gente começar precoce em todos os pacientes. E última questão, assinale a alternativa incorreta em relação à doença de Parkinson. Exercícios aeróbicos devem ser encorajados nos pacientes com doença de Parkinson? Sim, deve. Tá? Tem até atividades físicas, por exemplo, agora esse tempo saiu um local aqui em Porto Alegre que estava fazendo aulas de boxe para pacientes com doença de Parkinson. Deve ser estimulado, sim, esses exercícios. A evolução da doença de Parkinson é necessário, com a evolução é necessário aumentar a dose e a frequência do uso de levodopa, sim, pela degeneração dos receptores, né? Essa evolução costuma se falar num período de lua de mel no tratamento, aí, dos primeiros 5 anos, pelo menos, onde a resposta da levodopa é excelente. Com o passar do tempo, a gente vai tendo que aumentar a dose e diminuir o intervalo entre as doses para conseguir ter uma resposta melhor. Drogas anticolinérgicas, né, como triexifenidil, biperideno, devem ser usadas apenas em pacientes com tremores. Elas só funcionam para os tremores, não adianta a gente tentar usar para rigidez, não vai funcionar, tá? Mas a questão principal é a idade aqui. A gente não usa no idoso porque ele pode piorar a questão da memória. E agonistas dopaminérgicos inibidores da MAO são mais propensos a causar efeitos adversos cognitivos que a levodopa. Sim, perfeito. Na verdade, a gente usa algumas medicações agonistas dopaminérgicos ou inibidores da MAO-B para o tratamento adjuvante do Parkinson, especialmente naqueles pacientes que já têm alguns eventos adversos relacionados à levodopa, mas eles podem apresentar transtornos cognitivos. Certo? Amanhã, na aula, nós vamos revisar um pouco mais essas questões, ver as dúvidas de vocês e apresentar alguns outros dados a mais. Então tá, até mais.